Como é que era a China? Como é que era a China? Eu vou-te dar vários exemplos. Primeiro, nós morávamos todos num hotel, que é engraçadíssimo. Já viste que é uma família com 3 crianças pequenas. Exato. Mas moravam no hotel porque não havia casas? Porque o que eles imaginaram, eles chineses, fabricaram aqueles hotéis que era assim. Na recepção tu entravas e tinha 2 ou 3 restaurantes e tinha uma lojinha para comprar coisas. Depois ias para o segundo andar, tinha mais um restaurante e uma piscina, não sei o quê. Terceiro e quarto andar, tinhas a embaixada dos Estados Unidos, as embaixadas que quisessem abrir. Depois tinhas sexto, sétimo e oitavo andar, tinhas o escritório da Shell, o escritório de uma empresa qualquer, Unilever, não sei o quê. Depois do 10º andar para cima até ao 30º, viviam as famílias. Portanto, a gente entrava ali dentro, naqueles muros. Exato. E fazia tudo dentro de um elevador. Parecia o Shining do Stanley Kubrick. Não sei se viste esse filme. Os miúdos andavam de bicicleta no corredor. E obviamente que nós, quando saíamos à rua, por exemplo, eu e a minha mulher tentámos ir à missa. Isso. Não é? Fomos à missa. Foi uma experiência absolutamente única. Primeiro, disseram-nos que aquilo era uma igreja católica e nós tivemos a maior dúvida, não só porque não percebíamos nada do que estava a acontecer ali, como depois por todo o ritual sentimos imensa diferença. Mas aquilo que nós de facto sentimos foi que no final da missa saímos para a rua e estávamos num mundo de bicicletas e de centenas de milhares de pessoas onde não havia um táxi, não havia um carro, não havia nada. Então eu e a minha mulher, os meus filhos, ficámos assim paralisados, assim, como é que nós vamos sair desta? Como é que nós vamos voltar para o hotel? Ou seja, cometemos um erro. Devíamos ter contratado alguém para ficar ali à espera. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Porque eu sei que tu és uma pessoa religiosa, não é? Eu sou. Exatamente. E, não tanto como devia. Se calhar nunca... Pecador me confesso. Exato. Se calhar nunca somos tão religiosos como devíamos, não é? É verdade. Uma cena do cristianismo é esta dificuldade em chegar ao standard, não é? É, o padrão que Jesus Cristo nos trouxe é quase impossível. Nós hoje em dia até acharíamos bárbaro morrer numa cruz pelos outros, não é? Exatamente. Mas de facto é como imagem, penso eu, ele viveu isso, não necessariamente que nós tenhamos que ver isso. Viver isso. Mas há uma coisa interessante que é, nos meus 60 e poucos anos, aquilo que eu acho que é a cruz é infligida por nós próprios, não é algo que ele nos dê. Eu não sei se me faço entender. Tu estás a dizer que muitas vezes é a forma como nós olhamos para a nossa própria vida e a forma como interagimos com a nossa própria situação, que é a nossa própria cruz. Exatamente. Ou seja, depende muito da forma como o que nós sentimos em relação à nossa condição. Exatamente. Aquilo que nós sentimos, de tudo o que nos afeta e de tudo o que nós fazemos, o conjunto na nossa cabeça, a páginas tantas, é uma cruz muito pesada. Mas o mais bonito do cristianismo não é essa parte da cruz, penso eu. Então qual é? A mais desafiante é aquela parte da liberdade. O dar-nos a liberdade total e absoluta. E a gente tentar entender isso. Mas um católico tem liberdade total e absoluta? Total e absoluta. Explica melhor isso. Vamos lá ver. A maior parte das pessoas veem o catolicismo como o conjunto de regras. Isso. Que está lá escrito, que os padres nos dizem, que nós ouvimos dizer que o outro disse. Mas na realidade não é isso. Na realidade é, quando pediram a Cristo, para resumir, ele disse aquela frase impossível também, que é e todos estes mandamentos se resumem num só, que é o amor ao próximo. Isso. E o amor ao próximo é a libertação da cruz, é a libertação do egoísmo, é a libertação de nós nos liberarmos de nós próprios, não é? Exato. E o amor ao próximo é quase impossível, não é? Porque depois... Amar os outros como amamos a nós mesmos. É muito difícil. Com os filhos, talvez. Com a mulher, quando nós... Estamos bem dispostos? Estamos bem dispostos. Quando aquele sininho toca... Mas aí, pá, a nossa mulher somos nós próprios, que é uma das coisas giras do casamento católico. Nós transformamos num só. Então esse pensamento de
a nossa mulher somos nós próprios, será que podemos fazer mal a ela? Fazendo mal a nós próprios só. Sim. Isso é difícil de chegar a esse nível, não é? Mas com os filhos é mais fácil, principalmente quando eles são miúdos, antes de serem traquinos. Isso, porque nós servimos muito os miúdos, não é? É, nós adoramos os miúdos e eu já tenho 8 netos e sei bem o que isso é, olhar para eles e sentir que aquilo é totalmente nós, é uma coisa extraordinária. Conseguir fazer isso com os outros é muito difícil. Muito difícil, mas é interessante porque, Gustavo, nós começamos esta conversa desta forma porque connosco acontece muito, estamos a falar sempre nestas coisas, não é? Mas a realidade é que tu és um executivo, primeiro, depois business person, businessman, de muito sucesso, e estamos aqui a falar de religião. A questão é, tu sempre foste religioso desde pequeno? Eu penso que não, eu acho que não. Eu acho que nós temos um exemplo, não é? Vamos acompanhando os nossos pais ou os nossos avós ou quem for, que nos leva para rituais, mas entender mesmo, acho que é só na nossa idade, é muito mais tarde. Okay. E mais do que isso, acho que para nós entendermos é preciso dar tempo a isso. Aliás, como em tudo, ser empresário, ser homem de uma empresa ou mulher de uma empresa, sermos alguma coisa em algum local, é preciso tempo. E nisso da religião é a mesma coisa. Se tu não dedicares primeiro tempo a ler, a pensar, a repensar, a remoer, nunca chegas a ser uma pessoa religiosa, penso eu. Agora, o exemplo é muito importante, porque alguma coisa lá fica. E é isso que fazemos também com os filhos e com os netos. Isso. Não é? Dar o exemplo. Tentas influenciar, dar o exemplo. Sim, há uma influência inicial. Mas essa visão que te foi adquirindo ao longo da vida, tu achas que teve impacto no teu sucesso? Eu não faço uma ligação direta entre a religião e o sucesso empresarial. Mas, por exemplo, a mentalidade, porque a religião mudou a tua mentalidade. Muda, a mentalidade muda. E a satisfação que se tira das coisas também muda. Okay. Porque, como eu dizia há bocado, o nós entendermos a nós próprios e libertarmos um bocadinho disso e virarmos o nosso olhar e o nosso esforço para o próximo, e o próximo pode ser então a empresa, pode ser a pessoa no meio da rua que se cruza connosco, pode ser o que for, é libertador. Eu concordo. E, portanto, eu não faço uma ligação direta entre religião naquele sentido que as pessoas dizem, os católicos ganham menos dinheiro que os países protestantes, ou isto ou aquilo, haver uma correlação matemática entre uma coisa e outra, não faço essa correlação, essa ligação. Mas acho que nós, como indivíduos, ao nos entendermos, ao sermos mais profundos, conseguimos depois ter grandes vantagens na nossa vida para além da religião, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar e até como pessoas que lidam com outras nas associações, na rua, em todo o lado. Exato. Tu, originalmente, és de Famalicão, não é? Vila Nova de Famalicão, exatamente. Aqui... Que há vários Famalicões em Portugal, mas nós somos de Vila Nova. Coisas mais pequenas. Ok. Uma ali ao pé da Nazaré. E acho que ainda há uma terceira, que agora não me lembro de cor. Mas Vila Nova de Famalicão, sim senhor, ao pé de Braga. Exato. Ou seja, e tu és de Braga, não é? Braga. Então somos conterrâneos. Mas deixámos de estar nas nossas cidades natais, não é? Tu ainda tens alguma coisa, alguma ligação com o Famalicão? Temos muita ligação, porque o meu pai continua muito ligado. Nós fazemos parte de uma família que acho que é única, porque todas as famílias são únicas, não é? Mas a nossa... O meu avô teve 17 filhos. Portanto, o meu pai 17. era um de 17. Incrível. E ele próprio, o meu avô, também eram 17 filhos. Então deixaram ali uma gente muito vasta naquela terra. Exatamente. Mas tu, como é que foi, assim, só para contextualizar, porque eu conheço a tua carreira e já vamos falar sobre isso, mas eu não sei de onde é que tu vens. Ou seja, por exemplo, tu tiveste a oportunidade de estudar, isso vem, o teu pai tinha condição económica para tu poderes Sempre estudar, teve. a tua família... Eles, os meus pais, eu tenho muita honra nos meus pais, eram pequenos empresários. Okay. O meu pai já tinha tido outros negócios, mas depois enverdaram pelo negócio têxtil, confecções, e tanto o meu pai como a minha mãe eram sócios dessa pequena empresa. O trajeto deles foi...
ir descendo. Portanto, eles viveram ainda em Famalicão e eu ainda era vivo, mas passaram para o Porto. Depois fomos muito jovens para Lisboa. Eu já só me lembro de entrar na escola em Lisboa, escola pública, escola privada também, porque havia na altura uma possibilidade de fazer a primeira classe mais cedo se entrássemos por uma escola privada. Ok. Foi isso que eu fiz. Ou seja, os teus pais já se preocupavam com a questão da educação? Já, muito. E sempre deram prioridade a isso, no sentido de ter as melhores escolas, obrigar-nos a estudar. Ok. Sempre tiveram essa preocupação. Todos os filhos estudaram e tivemos essa possibilidade. E tu estudaste muito, não é? Fartei-me de estudar. É verdade. Fartei-me de estudar. Como é que foi a tua carreira nunca chumbei académica? Nunca chumbei, nunca tive dificuldade, mas há uma coisa que, se eu pudesse dar um conselho, e dei esse conselho aos meus filhos, tivemos essa conversa muitas vezes, é as pessoas, se puderem, focarem-se só nos estudos. Mas eu não. Os meus pais, ao mesmo tempo que me deram essa educação de respeitar muito a escola, também me deram a educação de trabalhar. Ok. Eu nem me lembro, há uma frase que eu costumo dizer a toda a gente, não me lembro de quando é que comecei a trabalhar. Se tu me perguntares, quando é que começaste a trabalhar? Não me lembro. Porquê? Porque como os meus pais tinham essa pequena indústria, nós ajudávamos em tudo. Fazíamos pacotes, embrulhávamos, íamos entregar encomendas, etc. Acabávamos os produtos, o famoso cortar-linhas. Portanto, fartámos-nos de fazer coisas. E nesse aspecto... A tua pergunta era a carreira académica. Sim, nesse aspecto eu nunca tive uma carreira académica. Eu sempre estudei, era bom aluno, nunca chumbei, acabei o curso muito cedo e portanto, mas sempre a trabalhar. E tu recomendaste aos teus filhos não fazer isso? Não fazer isso. Porquê? Porque enquanto que eu tive uma oportunidade de ir à escola e os meus estudos serem a escola e depois fora da escola era uma vida que tive algum desporto, mas era uma vida que fazia-se os trabalhos de casa que eram mandados, que eram obrigatórios. Isso. Mas eu acho que há uma vida de estudo diferente dessa. Ou seja, conhecer livros, conhecer artes, ir a eventos. Eu acho que a educação é uma coisa muito mais lata do que ir à escola. E nesse aspecto eu sempre disse aos meus filhos, não se ponham a trabalhar em pubs, não se ponham a fazer isso, porque acho que isso que não é o melhor. Ok, estou a perceber. Ou seja, mas é uma visão de educação que também é preciso ter as miúdos que se interessem por esse também tipo de educação, porque a maior parte deles são um bocado preguiçosos, sabes como é que é? Mas sabes, Miguel, antigamente dizia-se, como é que era falar francês, tocar piano, fazer natação. Havia assim uma série de clichês. Mas na realidade é um bocado isso. Tu podes manter os teus filhos bastante ocupados com coisas interessantíssimas de competição no desporto, de visitas a museus, como dizia há pouco, experimentar coisas novas. E tanto na área da música como no do desporto complementam muito bem a educação mais tradicional. E depois tu foste fazer, isto deve ter sido uma espécie de pós-graduação em Oxford, no Instituto do Petróleo em Paris. Não, isso. Não, porque... são coisas diferentes, mas exato, são coisas estás diferentes. a avançar muito rápido. É? Ou seja, eu assim, em termos de educação, escola, tive a escola toda, depois entrei na Católica, fiz o curso da Católica, depois entrei na Nova, num mestrado que na altura não era conhecido, que hoje em dia é mais conhecido, que é o MBA. Fiz o MBA na Nova, já havia uma ligação à Wharton School nessa altura, e depois entrei nas petrolíferas, portanto na Petrogal primeiro e depois na Shell. E tive a sorte... Mas quando entraste nas petrolíferas como profissional? Como profissional, como empregado. E foi por isso que foste estudar mais tarde? Exatamente, e foi aí que eu tirei esse curso do Instituto de Petróleo, ainda na Petrogal. Exato, o que eu estava a tentar perceber... E em Oxford a mesma coisa, um curso de energia em Oxford extraordinário, que é uma pós-graduação sobre todas as energias, onde convivemos também com muitas pessoas da própria indústria. Esses cursos são cursos
de pós-universitários muito interessantes. Exato, tu passaste toda a vida a A estudar. estudar em paralelo, Ou seja, exatamente. trabalhavas. Trabalhava, estudava. Porque a tua carreira começou em 82 como jornalista Formalmente. da Rádio Renascença. Exatamente. E formalmente eu tive que esperar por 18 anos para me inscrever na Segurança Social, não é? E então contava na Católica no 3º ano, fui jornalista da Rádio Renascença, da área de Economia, que foi uma experiência extraordinária. Mas não me motivei muito por aquilo. Tinhas pouca possibilidade de evolução. Sabes, nesses anos, estamos em 82, não é? O que é que acontece? Primeiro os jornalistas eram mesmo jornalistas. Olha que é um pensamento importante que queres dizer com de isso? discutir. Porque veiculavam notícias. Ou seja, eram pessoas que tinham que confirmar os factos ou com o empresário, ou com o governo, ou com a instituição que a estava a dar, seja uma agência noticiosa, seja o que for, e dar a notícia, mas a notícia não era fabricada ou feita por eles. O que eu vejo hoje, sempre houve jornalismo de investigação, como é óbvio, mas se tu vires bem nos filmes da época, o jornalismo de investigação era também investigar factos que já existiam, confirmá-los e depois publicitá-los e dá-los a conhecer ao mundo. Isso. Hoje em dia tu ligas uma televisão e o que tu vês é comentários, é pessoas até com factos errados, não é? Pessoas a dizer, a Argentina está a acontecer isto e É mais de aquilo. opinião Mentira. do que factual. Mais de opinião e pior do que isso, são opiniões que não estão sequer fundamentadas em factos, não é? O que eu vejo hoje em dia nas televisões é um excesso disso. Claro que há jornalistas extraordinários, não há dúvida, com certeza também. Porquê é que achas que Portugal é assim? Olha, eu acho que o ovo e a galinha é sempre a discussão. O que apareceu primeiro? Repara, o que é que apareceu primeiro? Quer dizer, ou é o povo português, ou seja, as audiências, ou é os diretores e os responsáveis por esses meios de informação que são assim, quer dizer, que qual é o ovo, qual é a galinha. É um bocadinho servir ao público o que se acha que eles querem, não é? O grave problema da democracia nesse aspecto, em relação aos órgãos de informação, é que páginas tantas, tu não estás a servir a tua audiência, tu estás a servir quem te paga o teu salário, não é? E se governos começam a subsidiar e se não sei o quê, quer dizer, hoje em dia é muito mais complexo que simplesmente o ovo e a galinha, porque tu podias pensar que era a audiência que não presta, ou é o programa que não presta, mas depois começas a pensar, não, mas porquê é que há incentivos e onde é que há dinheiro para tudo isto? Não é? E portanto ficou mais complexa a análise disso. Haverá gente séria, com certeza que haverá gente séria, mas não me parece que aquilo tenha qualidade, aquilo que se vê hoje. Eu concordo contigo, parece-me que se fores ver as contas das empresas da área de comunicação, eu diria que metade dos recursos vêm do Estado, não é? Ou seja, de certa forma, já o sistema já parece um bocado capturado em termos de informação e acaba por ser uma questão mais de, sei lá, não é completamente, eu não acredito que seja completamente, mas de certeza que existe influência, não é? Claro que existe. E E os números, não sei se são exatamente esses que tu estás a dizer, mas eu digo isso porque depois no há caso da aqueles, RTP é 100%, aqueles, não é? E depois há outros que são mais independentes. Eu acho que ainda há órgãos de informação independentes. Depois há os outros que estão no meio, que serão a média que tu estás a falar. Isso. Eventualmente. Mas já existe também a questão da publicidade, não é? Pois. Mas olha, passei agora 15 dias no Brasil e uma das coisas interessantíssimas é que, e isso já existiu em Portugal também, que é tu pôres o governo, não nos subsídios diretos, mas a fazer publicidade nos órgãos de informação e com isso então arrebentares completamente a escala. Mas existe. Então, ou seja, em existe, Portugal, claro que existe. Pontos Verdes, Claro gastam que dinheiro, existe. tantas instituições gastam dinheiro em Portugal. Claro que existe. E esse era o Gastam ponto que eu dinheiro estava... em publicidade. Exatamente, esse era o ponto que eu estava a levantar. Ou seja, quando se vai fundo na questão, é muito difícil encontrar aquilo que nós estávamos a falar ao princípio, que é a independência de veicular os factos para as pessoas serem mais informadas. Exato, para as pessoas para serem independentes eles têm que ser sustentáveis e como a maior parte deles não são sustentáveis,
elimina essa independência, não é? Mas é um sistema, por exemplo, nos Estados Unidos, a impressão que me dá é, por exemplo, aqui nós dizemos, os jornalistas não têm ideologia. Nos Estados Unidos, eles assumem que cada canal de televisão tem uma ideologia específica, é mesmo um assumir. Ou seja, eu acredito nisto, este é o canal para as pessoas que acreditam nisto, não é? Tu achas que tem mais lógica assim? Ou seja, um canal de televisão diz eu sou republicano e outro canal diz eu sou democrata. Ou aquela ilusão de que na televisão não existe interesse político nos jornalistas? Eu prefiro o sistema transparente, o que as pessoas afirmam aquilo que são e dizem à partida. Ok. Ou seja, a famosa declaração de conflito de interesses ou de interesses. Eu prefiro esse sistema do que o sistema em que as pessoas verdadeiramente são, mas não dizem. Exato. Que é um bocadinho mais aquela coisa das maçonarias e das redes e das coisas que nós, ao fim e ao cabo, não sabemos. Achamos que elas existem, ouvimos falar delas, mas não há essa declaração. Ok. E isso, na minha opinião, cria um ambiente Desconfiança? de desconfiança. Não gosto. Portanto, prefiro muito mais esses sistemas das pessoas se relacionarem, essas redes, onde sempre existir. Os clubes, as redes, os interesses onde sempre existir. Mas é preferível o sistema mais transparente, onde as pessoas o declarem. Claro, tem lógica. Portanto, tu, entre 88 e 92, não é? Não, desculpa. Entre 86 e 88, ficaste cerca de 4 anos na Rádio de Renascença? Não. Eu tive, em 82, estive na Rádio Renascença. Isso. E depois saí muito mais cedo do que isso. Ok. Esse período, até acabar o curso, eu até acabar o curso fiz muitos trabalhos de apoio a empresas. Ok. O que é que aconteceu? Nós, na altura, tínhamos um ensino secundário, portanto, quando eu acabei o liceu, já tínhamos uma profundidade muito grande em alguma matéria. No meu caso concreto, era contabilidade. Eu tirei a parte, no Liceu Maria Amália, o liceu das áreas mais económicas e comerciais. Já conseguias ajudar as empresas? Já, porque fiz o curso técnico oficial de contas, o exame, que era uma associação na altura, não havia ordem ainda, muito antes de haver ordem. E quando fui técnico oficial de contas, comecei a ajudar as empresas. O que é que eu fazia? Era uma coisa muito simples, era pequenas empresas que tinham que ir aos bancos pedir dinheiro. Eu fazia os estudos económicos de viabilidade para entregar aos bancos. Portanto, previsão de demonstração de resultados e de balanços, aquilo que nós chamamos o business model. Portanto, e apresentava aos bancos, era basicamente isso que eu fiz. Fiz isso até acabar a universidade. Ok. E então, depois foste em 86 a 88 como funcionário de Partex? Da Partex? Não, Partex fui... e chefe de gabinete do Presidente do Conselho Nacional Partex do Plano. foi uns poucos meses, estávamos na... Isso é uma empresa de quê? Não, olha, a Partex era uma empresa muito conhecida até há pouco tempo. A Partex quer dizer Participation Exploration e é a parte económica, era a parte económica da Fundação Gulbenkian. Ou seja, o Sr. Gulbenkian, quando fez a fundação, o que deixou à fundação, para além de dinheiro, foi umas participações em exploração de petróleo em vários locais do mundo. E isso estava nessa empresa Partex, até há muito pouco tempo que a Fundação Gulbenkian vendeu isso. Essa parte da Partex era uma altura em que a Partex estava a fazer Fundo Social Europeu, estava a fazer formação de pessoas. Eu estive lá poucos meses. Exato. A seguir fui para o Conselho Nacional do Plano. O que é o Conselho Nacional do Plano? Era o antecessor do Conselho Económico e Social que ainda existe hoje. É um órgão estatal que basicamente já na altura olhava para o Orçamento de Estado e para as grandes opções do Orçamento de Estado, que era como se chamava na altura, grandes opções do plano, e nós éramos uma Câmara Corporativa, basicamente, como é hoje o Conselho Económico e Social, que é basicamente todas as empresas, todos os setores e alguns organismos de Estado. E analisávamos o orçamento antes da Assembleia da República o analisar. Portanto, dava parecer sobre o Orçamento de Estado. E entre orçamentos de Estado fazíamos análise de conjuntura económica.
O Conselho Nacional do Plano era um local muito prestigiado na altura. Quem era o presidente era o professor Aníbal Cavaco Silva, e depois, quando ele foi para primeiro-ministro em 85, foi para lá o professor Manuel Porto, um professor de Direito de Coimbra, das áreas económicas, que ainda é vivo, graças a Deus, uma pessoa extraordinária, e foi para quem eu trabalhei. Era chefe de gabinete dele. Então tu andaste a ter estas experiências todas, seja a estudar, ia seja fazer o profissional. mestrado ao mesmo tempo de gestão. Sempre a trabalhar e Sempre a trabalhar e estudar. E aí passei para a Petrocal. Mas isto não é o mesmo que trabalhar num pub. Isto de trabalhar, se calhar faz sentido, não? Exatamente o ponto que eu quis referir toda a vida aos meus Exato. filhos. Ou seja, tu Não, aqui já isso estás a é- ganhar muito conhecimento, muitos Exatamente. conhecimentos, Isso é muitas pessoas. trabalhar na sua própria área, não é? É. Portanto, é criar relações. Gosto disto, acho que isto é super interessante. É criar Começar relações. cedo. E não é só isso. Sabes que o estudo, dentro do nosso trabalho, estudar ao mesmo tempo é muito importante. Eu acho que sim. E faz outro sentido, porque nós estamos a viver uma Uma realidade. experiência e depois vais não é? adquirir conhecimentos porque estás muito mais E interessado. vamos não é? estudar aquilo que se relaciona com essa atividade. Sem dúvida. Não é? Acho Como que- foi o caso quando eu entrei no setor petrolífero. Pois, tu entraste no setor petrolífero em Exatamente. 88, não é? Exatamente, e portanto eu entro no setor petrolífero e vou fazer esses cursos específicos do setor petrolífero. Portanto, Muito tanto o Instituto de Petróleo em Paris, como depois o Instituto Exato. Ou seja, tu entras nesta área e não ficas parado. Não, Tu dizes, não, eu vou aprender mais sobre a própria área onde eu estou. exatamente. Não é? Aliás, na indústria petrolífera, a maior parte das pessoas tratavam-me por engenheiro. E eu devo Mas isso não sou engenheiro, mas devo isso a esses cursos, não é? Perceber o que é de facto uma Ou refinaria. seja, já falavas a mesma língua. Já falava a mesma língua, portanto, perceber o que é uma refinaria, como é que se produzem esses produtos, o que é que eles... Super interessante esta é. área. E- É isto que e- faz mexer o mundo ainda. Ainda a energia é necessária para tudo. Achas É tão uma das- boas as ações para comprar na energia ou não? Não faço comentários sobre essa matéria. Muito bem, diz-me então. ou seriam irrelevantes, ou se fossem relevantes eu estava a cometer um crime. Exato, mas tu, Portanto, não, era inside mas tu ainda information. não estás a trabalhar. Estás a trabalhar. Eu ainda tenho alguma relação com a energia, porque uma das minhas empresas é revender os lubrificantes Shell em Portugal. ok. Ainda tenho alguma relação com a energia. Nunca deixei de ter. Ok. Mas esta aventura que tu começaste aqui no mundo de energia, como diz aqui, por exemplo, que foste responsável pelo marketing e desenvolvimento da direção da rede, depois como diretor da rede da Galp, não é? Isto estás Exato. mais na área de marketing, de vendas, não é? Sim, eu entrei como número 2 dessa direção de rede, portanto, como uma pessoa que fazia o desenvolvimento da própria rede, que é o quê? Abrir postos redistribuição, novos. não é? A rede de distribuição. Isso. Abrir postos de combustível. Exatamente. Na altura, nós aí nos anos 80 estamos numa fase crucial do país, onde primeiro havia um plano rodoviário nacional que ia mudar as ruas todas, as estradas todas. Ainda hoje pus gasolina num posto que fui eu que o construí. sério? Exatamente, numa área de serviço de Pombal da Galp, na autoestrada Já número 1. havia muito trabalho neste. Havia muito trabalho. E nós estávamos... O grande desafio aí da Petrogal nessa altura era extraordinário, porque quando nós fizemos a adesão à Comunidade Europeia, em 85, os setores tinham um período para se adaptarem à concorrência livre. Chamava período de derrogação. Ou seja, as regras daquele setor não se aplicavam ao nosso país durante um dado período. E então as empresas eram, ao fim e ao cabo, incentivadas a fazer os investimentos necessários e a alterarem aquilo que tinham que alterar. Foi o que aconteceu aí. Mas obviamente não é só... Mas queres explicar isso outra vez? Ou seja, No caso concreto... isto era uma empresa. No caso pertencia ao concreto do Estado. setor ou geral? Nesse conceito de as empresas terem. Ou seja, eu suponho que a Galp seria uma empresa que pertencia ao Estado português. Na altura era. E então tinha que se organizar e preparar para se privatizar. Todas as empresas, do Estado ou não do Estado, Ok. a adesão à Comunidade Europeia em todos os setores tinha períodos de derrogação. Ou seja, no minuto da entrada começam a vigorar certas regras para o país, Ok. nomeadamente o acesso aos fundos, etc. Ok. Mas há outras regras específicas de setores que não são aplicadas imediatamente. Eu vou-te dar um exemplo. Ok. Os preços serem livres, não é? Portanto, nós tínhamos um sistema de preços administrativos Controlados, não é? não é? Controlados, parece que estamos na União Soviética, mas nós vivemos isso, mesmo uma pessoa tão jovem como eu Exato. viveu isso. Portanto, os preços eram determinados Eles pelo querem Estado. terminar outra vez.
Podemos falar sobre isso, as opções que o mundo tem para o futuro. Mas basicamente é um bom exemplo, não é? Que os preços eram determinados pelo Estado, de uma certa fórmula, portanto também podemos falar sobre isso se tiveres curiosidade, mas na Comunidade Europeia eram livres, havia concorrência, portanto várias empresas, etc. E então as empresas tinham X anos para dizer assim, olha, o preço agora é livre. Então, para isso, o que é que era preciso fazer? Olha, era preciso assinar contratos com os clientes, que não havia, era preciso determinar fórmulas de preço, etc, etc, etc. E fizemos esse trabalho todo, não é? Que é um trabalho complexo, tanto de investimento físico, em fazer novos postos, como em contratação das próprias relações que existiam, comerciais, que nada tinha contrato, como fazer os próprios sistemas, gerir o preço. Por exemplo, era uma coisa que não existia, o preço era fixo, não é? Então tem que haver sistemas de gestão de preço e por aí vai. Mas todas as indústrias tiveram essa fase de adaptação. Eu já sou o posterior a essa fase. Eu sei, essa experiência. É super interessante aprender. Tu depois, em 93, ingressaste na Shell. Exatamente. Como é que tu foste da Galp para a Shell? O que é que aconteceu? Olha, basicamente é um convite, quer dizer, a Shell conhecia-me por eu ser funcionário da Petrogal e há um convite para eu ir para a Shell. Mas nesse aspecto, olha, com os meus cabelos brancos, o que eu diria às pessoas que querem passar de um concorrente para o outro, e obviamente que os meus padrões, os meus valores são obviamente diferentes ou se calhar antiquados, mas eu na altura pus basicamente uma condição, que era não trabalhar no mesmo setor, que é, eu deixei de estar nos postos de abastecimento e fui para outro setor, que era o gás, não é? Que é uma indústria também muito engraçada. Não queria competir comigo próprio. Exato. E a outra coisa, que há uma diferença muito grande na altura entre a Galp e a Shell, era a carreira internacional. Lógico. Portanto, o meu objetivo era obviamente a carreira internacional e depois os 15 anos. Exato. E esses 15 anos... tu estiveste a trabalhar em muitos sítios diferentes? Muitos sítios diferentes. Logo quando eu entrei, o desafio do gás que eu tive incluía entrar em Espanha, fazer uma entrada da Shell no gás em Espanha. O que foi muito engraçado. Chegámos à conclusão que não devíamos entrar até hoje. Mas foste viver para lá? Não, ia lá, era muito perto. Ia muito lá, tinha um parceiro, entre aspas, um colega da Shell, que muito mais experiente em Espanha e menos experiente nessa área específica. Portanto, eu trazia o conhecimento técnico, ele conhecia o conhecimento, digamos assim, jurídico ou legal do negócio em Espanha. E fizemos essa parceria. Chegámos à conclusão que, como em Espanha nesse negócio ainda havia um monopólio, que era o monopólio da Repsol, da Campsa, depois Repsol, que era o negócio do gás liquefeito de petróleo, aquilo que chamam LPG. Mas essa conversa com ele durante meses e meses e meses resultou numa coisa, entramos no outro gás, no gás natural. E foi interessante. Portanto, começámos logo por aí. Também tive um período muito interessante na altura, quando conheci França mais uma vez, que foi trabalhar com a Butagás, uma grande empresa de gás que existe em França, que era aquilo que nós chamávamos o best practice no setor. Portanto, tive essa oportunidade, foi muitíssimo bom trabalhar em Espanha, mas também a ajuda que tive dos colegas franceses foi muito interessante. Os meses que passei em França e o que aprendi lá. E depois, passado pouco tempo, convidaram-me para ir para a China. Exato, fazer o mesmo. Porque essa história é incrível. A questão é, já eras casado? Já tinhas casado, filhos? Já tinha filhos, claro. Então, quando te convidaram para ir para a China, já tens que levar a família toda? Não, levo 3 filhos e a mulher. Isso. Vamos todos e vimos a descobrir que quando fomos já a minha mulher estava grávida. Foi uma coisa. Um extra. Foi emocional demais. Diz uma coisa, em que ano foi isto? Estamos em 95 ainda. E como é que era? Nossos ouvintes como é que era a China? Estão a ficar preocupados. Não, como é que é a China? Ainda estamos em 95. Diz uma coisa, como é que era a China em 95? Era completamente diferente. Em que cidade foi? Foi em Guangzhou, que é o nome oficial chinês para Cantão, que é aquela cidade do sul, capital do sul, junto a Hong Kong e Macau. Aquela megapolis, não é? Como é que era a China? A China era assim, 1992,
discurso do Deng Xiaoping, famosíssimo, que mudou a história ainda hoje. O que se passa aí com o Trump tem a ver com esse discurso. Ok. Uma nação e dois sistemas. O famosíssimo discurso do Deng Xiaoping. E Ou seja, então, abraçar o capitalismo. eles abraçam o capitalismo nesse discurso, como tu sabes ou saberás, a China funciona com planos quinquenais, portanto eles fazem planos médio e longo prazo, e o plano depois da ação mesmo é quinquenal. O que é que vamos fazer mesmo nos próximos 5 anos? E foi esse o discurso em 92, para lançar o novo plano quinquenal, que lançou a abertura da China pela primeira vez. E eu fiz parte da primeira equipa que foi trabalhar para a China, da Shell. E essa primeira equipa havia pessoas, aquilo que nós chamávamos já os chineses que não eram da China, portanto, tanto de Hong Kong como de Macau. Isso. Já existia muita gente a trabalhar na área comercial para a Shell na China, nessa altura, porque falavam a língua, porque começaram os primeiros negócios só de compra e venda, aquilo que nós chamamos o trading, e nós íamos fazer o primeiro estudo de investimento efetivo on the ground, não é? Que era uma grande refinaria química no sul da China. Ok. E aquilo que nós fomos fazer foi, cada um de nós, éramos 5, cada um de nós ia ser responsável pelo negócio. Por exemplo, eu fui negócio de gás ainda, éramos responsáveis pelo negócio de gás, esse negócio mais de import-export, que já era possível em 95, e estudar a viabilidade de fazermos um investimento on the ground. Yeah. Como é que era a China? Como é que era a China? Eu vou-te dar vários exemplos. Primeiro, nós morávamos todos num hotel, que é engraçadíssimo. Já viste que é uma família com 3 crianças pequenas. Exato. Mas moravam no hotel porque não havia casas? Porque o que eles imaginaram, eles chineses, fabricaram aqueles hotéis que era assim. Na recepção tu entravas e tinha 2 ou 3 restaurantes e tinha uma lojinha para comprar coisas. Depois ias para o segundo andar, tinha mais um restaurante e uma piscina, não sei o quê. Terceiro e quarto andar, tinhas a embaixada dos Estados Unidos, as embaixadas que quisessem abrir. Depois tinhas sexto, sétimo e oitavo andar, tinhas o escritório da Shell, o escritório de uma empresa qualquer, Unilever, não sei o quê. Depois do 10º andar para cima até ao 30º, viviam as famílias. Portanto, a gente entrava ali dentro, naqueles muros. Exato. E fazia tudo dentro de um elevador. Parecia o Shining do Stanley Kubrick. Não sei se viste esse filme. Os miúdos andavam de bicicleta no corredor. E obviamente que nós, quando saíamos à rua, por exemplo, eu e a minha mulher tentámos ir à missa. Isso. Não é? Fomos à missa. Foi uma experiência absolutamente única. Primeiro, disseram-nos que aquilo era uma igreja católica e nós tivemos a maior dúvida, não só porque não percebíamos nada do que estava a acontecer ali, como depois por todo o ritual sentimos imensa diferença. Mas aquilo que nós de facto sentimos foi que no final da missa saímos para a rua e estávamos num mundo de bicicletas e de centenas de milhares de pessoas onde não havia um táxi, não havia um carro, não havia nada. Então eu e a minha mulher, os meus filhos, ficámos assim paralisados, assim, como é que nós vamos sair desta? Como é que nós vamos voltar para o hotel? Ou seja, cometemos um erro. Devíamos ter contratado alguém para ficar ali à espera. Não, mas nós éramos pessoas muito abertas, viajávamos muito. E o que nós não estávamos, obviamente, habituados era aquele tipo de local. Ou nada do que nós estávamos habituados acontecia. Mas Claro era que muito conseguimos. Paupérrimo. A ida ao mercado, por exemplo, era uma coisa extraordinária, mas tu vias a comida toda no chão, por todo o lado, seja a carne, seja os vegetais, seja o que for, vias as farmácias à moda antiga da medicina tipo África? Chinesa. Sim, completamente. Muito pobre. E tinhas alguma infraestrutura cá fora? Tínhamos, olha, eles construíram toda a infraestrutura e foram construindo. Mas quando chegaste, tinhas o quê? Tínhamos o tal hotel e tínhamos um hotel mais antigo, o famoso White Swan. Eu pergunto, tinhas infraestrutura? Tinha um tal hotel? Tinha o tal hotel. Não, mas tem graça, porque a velocidade a que eram construídas as coisas era astronómica. Miguel, nós íamos, por exemplo, de um bairro para o outro, íamos de uma coisa para outra, fosse o que fosse, uma semana, depois trabalhávamos a semana toda e ao fim de semana íamos outra vez, por exemplo, a almoçar a outro hotel, que havia pouquíssima coisa para fazer, mas o caminho já não era o mesmo, tinham deitado abaixo um bairro inteiro.
A China já nessa altura, Mas porquê é que eles são assim? em termos de velocidade, são muitas pessoas, muito planeados, não é? Uma disciplina absolutamente militar e fazem as coisas, ponto. Os chineses fazem as coisas. Fazem as coisas completamente. Uma coisa inacreditável. Mas tem graça que a cadeia de valor, na altura, um dos problemas que nós tínhamos em termos de negócio, voltando um bocadinho para o negócio, é que a cadeia de valor era totalmente dominada pelas Forças Armadas. Exemplo, nós para contratarmos o transporte de gás, era como uma empresa, entre aspas, mas do Exército, que era quem tinha os meios de transporte. Compreendes? Portanto, o aquilo era Estado é de comunista, tal não é? maneira. Exatamente. Era mesmo comunista. Sim, comunista é a ideologia, mas em termos Mas em termos de de funcionamento... infraestrutura e de não funcionamento funcionava- é tudo estatal. É tudo estatal, exato. Então, tu queres montar o teu negócio, vais fazer uma procura de serviços de transporte. Não existe, só existe o Exército. Mas o que é interessante é que nós estamos a falar de 1995, hoje não é nada disso. Lógico, não é? não tem nada a ver. Mas já estava lá essa capacidade de implementação absolutamente fenomenal de fazer coisas. Outro exemplo, nós íamos muito a Macau. Para ir à Santa Terrinha, como se costuma Exato. dizer. Porque o nosso quarto filho nasceu em Macau. Ok. Mulher grávida, consultas. Os hospitais Foi- eram em Macau. O hospital era em Macau. Porque onde não ela havia- foi nascer. não havia- Não, a Shell nem autorizava. Não autorizava que fosse um Não hospital... autorizava. Não, a chinês. Shell não autorizava na altura, ainda há alguns países assim no mundo, mas, por exemplo, o Cazaquistão ainda é assim. Mas na China nós não podíamos conduzir, estávamos proibidos de conduzir. Nós não podíamos ir pura e simplesmente sem informar onde é que íamos, até para eles informarem o próprio governo. E, por exemplo, idas ao médico, idas aqui, lá, íamos a Hong Kong ou a Macau, eles davam-nos a escolher. Ok. Mas, por exemplo, o exemplo que eu estava a dar, nós íamos do nosso hotel para Macau e as estradas mudavam, mas mudavam tipo de passado 2 semanas havia uma autoestrada que o motorista já não conhecia. Era uma coisa extraordinária. Aliás, nós tivemos uma vez uma visita, poucas pessoas nos visitaram nessa altura, mas houve um casal muito amigo nosso que nos foi lá visitar, por curiosidade, estava em Hong Kong, meteu-se num comboio e foi lá. Há imensas histórias giríssimas, mas uma delas era que o motorista não conhecia pura e simplesmente o carro para ele era uma coisa absolutamente nova. Então ele precisou de pôr gasolina a meio do caminho, entrou numa bomba de gasolina, uma coisa assim completamente diferente daquilo que nós podemos imaginar. E então, passado 5 ou 10 minutos, nós estávamos ali dentro do carro a conversar e estávamos a reparar que ele ia e voltava ao carro e tocava em todas as coisas, ligava ao rádio, ligava ao carro, depois desligava o rádio. E a páginas tantas eu disse cá para mim, este senhor está à procura do botão para abrir o tampão da gasolina. Então eu levantei-me, que eu estava lá atrás, e fui eu abrir o tampão da gasolina. Portanto, o motorista não fazia a menor ideia do carro. Exato. Quer dizer, tudo era novo. Tudo era novo. As pessoas não estavam habituadas nem às estradas, nem aos carros, nem a nada. Era um mundo em criação. Era o Deve que ter sido era. uma experiência super interessante, não é? Super interessante. Quanto tempo ficaste lá? Ficámos só 1 ano, porque eu fui basicamente contra o investimento lá. E até hoje tenho ideias políticas e ideias económicas muito sobre isso, que acho que o reflexo daquilo que se está a passar hoje, das taxas... O que é que achas que está a acontecer, então? Eu acho que está a acontecer uma tentativa das pessoas a posteriori mudarem um assunto que deviam ter resolvido a anteriori. Porque, obviamente, que o crescimento da China, não é, com base nesta estrutura que existia, política, económica, social. Portanto, o que é que tu tens? O pessoal estava à espera que a China, em 2015, se tornasse um sistema democrático, na pior das situações. Olha que esse é um pensamento que eu não tenho a certeza se as pessoas tinham ou não, mas na realidade pode ser uma das coisas que estava por trás disso. Digamos assim, se tu conheceres os famosos critérios de Copenhague da União Europeia, está absolutamente claro isso, que é tu, para pertenceres à União Europeia, nós oferecemos um mercado livre de bens, de pessoas, de capitais,
em troca de uma série de critérios, incluindo democráticos, para as sociedades estarem organizadas. O que aconteceu no World Trade não foi isso, pelo menos explicitamente. Porque implicitamente tu podias ter visionários que diziam assim: vamos lá abrir à China e pode ser que aconteça. Mas isso era o que o pessoal dizia. Pronto, não sei. Mas se dizia, eram muito ingênuos. Mas eram muito ingênuos. Era mais no mundo das ideias, não era pragmático. Eram muito ingênuos, porque na União Europeia tu tens isso por escrito. Isso. Nas outras organizações tu tens outras coisas por escrito, mas não tens isso. Portanto, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós, ao fim e ao cabo, com os tais superávites, não é, que a China teve durante estas décadas todas, nomeadamente de investimento e de tecnologia, que foi para lá, o que eles tiveram foi um período enorme de crescimento e de absorção dessa tecnologia e desses meios financeiros, sem que haja, de facto, digamos assim, uma equalização das condições. O que é uma equalização das condições? Mesmo não indo à questão estritamente política, de se eles são uma democracia igual à nossa ou não, devia ter havido, obviamente, regras laborais ou regras de apoio estatal às empresas. Compreendes? Portanto, existem muitas outras questões que deviam ter sido reguladas. Porque é óbvio que se tu fazes aviões aqui ou fazes aviões lá, não é? E lá tu tens mega subsídios, tens escravatura de pessoas, tens 12 horas de trabalho, e aqui começas a ter as semanas de 4 dias e as semanas de 35 horas e isto e aquilo e aquilo outro. Não tens hipótese nenhuma. Portanto, agora como é que vais resolver o assunto? Mas é muito mais difícil. Se calhar ninguém de dizia nada porque estava toda a gente a ganhar dinheiro. Não acho isso. Então. Não acho isso. Então porquê que não acho isso? Acho que o rei vai nu agora dizer assim claramente: epá, espera aí, este negócio não dá para todos, não é? Sempre existiu. Só que as pessoas achavam-se omnipotentes. As pessoas achavam que eram invencíveis. E eu estou-me a referir, obviamente, aos países mais ricos, não é? Pois, e se calhar agora é tarde E se demais. calhar agora disseram assim: não, espera aí, mas então como é que é? Nós somos mesmo invencíveis? Se calhar não somos. Eu acho que se calhar não somos. E agora vamos a tempo? Não faço ideia. Mas se tu me perguntares, devemos fazer alguma coisa? Claro que sim, que devemos fazer alguma coisa. Tu concordas com este método super, digamos, agressivo do Mr. Trump em relação à China? Olha, os portugueses dizem, e com toda a sabedoria, entre parênteses, eu adoro ditados portugueses e provérbios, que é no lavar dos cestos que acaba a vindima, não é? Portanto, quem sou eu para discutir técnicas de negociação? O senhor é presidente dos Estados Unidos, quer dizer, portanto, vamos discutir os métodos de negociação deles, não sei se é útil ou não. Isso. Se tu me perguntares, vai dar resultado? Não sei. Algum resultado vai dar porque nós, na União Europeia, já estamos a fazer uma série de coisas que deveríamos ter feito mais cedo, não é? Devido ao relatório Draghi, por exemplo, que alerta para tudo isso, não é? Portanto, algum resultado estará a ter. Que há de facto uma consciência muito maior no Ocidente de que é preciso fazer as coisas diferentes. Se fosse o Trump que tivesse acordado o mundo inteiro, é isso? Eu penso que sim, de uma forma atabalhoada, de uma forma que nenhum de nós gostaria, de uma forma muito tarde, mas se calhar, porque é que nós não olhamos para nós próprios e dizemos assim, mas porque é que nós acordámos tão tarde? Só acordámos tão tarde porque, pelos vistos, era preciso um homem assim? Isso. Ou outra coisa qualquer? Eu acho que há algumas reflexões a ter. Eu gostava de perguntar uma coisa que era, com a tua experiência que tiveste na China, não é? E depois deves ter chegado a visitar a China posteriormente, não é? Sim, estivemos lá e viste várias vezes. O desenvolvimento incrível que o país passou. Absolutamente extraordinário do ponto de vista económico. Eu vou todos os anos à China, só não fui durante o Covid. Sempre, porque achei... Mas podias ter ido, não teria acontecido nada. Não, estava fechado, não dava. Durante o Covid... Poderia, se me deixasse. Mas porque eu acho que é o país que evoluiu mais rápido e continua a ser o país que evolui mais rápido. Mas o que eu gostava de perguntar é isto. Europa.
achas que se puser esta falácia da bifurcação entre escolher Estados Unidos e China, o que é que tu achas que a Europa devia escolher? Estados Unidos sempre. Porquê? Por 1000 razões. Mas espera, vou-te perguntar, porquê é que se não tu- devia se escolher tu a China? vires a Revolução Porquê é que não Francesa- devia escolher a China? Não, vamos lá ver. Eu sou intrinsecamente democrata. Portanto, eu acredito na democracia. E lendo a democracia como ela está nos clássicos, quer dizer, todos estes grandes questões que põem a democracia em causa, não é? A sua eficácia, digamos assim. Porque o que tu poderás dizer é que é muito mais eficaz e muito mais fácil, entre aspas, gerir um país como a China ou como a Rússia ou como qualquer ditadura, porque há um tipo que decide e os outros todos obedecem. Mas pode ter Mas todas essas mas pode não questões, ser eficaz. exatamente, não é? Portanto, tu podes ter níveis de eficiência, nível de eficácia e depois nível, ao fim e ao cabo, de desenvolvimento e digamos assim, do ser humano ser livre, que é o princípio da nossa conversa, não é? Isso. Que são completamente diferentes. Portanto, tu não podes ter tudo, Isso. não é? Agora, qual é o equilíbrio que eu defendo? Porque não podendo ter tudo no máximo, o que é que as pessoas deviam procurar? Deviam procurar esse tal equilíbrio. Agora, tu não podes acreditar na tua própria liberdade a um dado nível, não é? E depois dizer, não, mas para os outros não dou liberdade nenhuma, aquilo ali obedecem-me. Quer dizer, não funciona assim. Portanto, partindo do princípio que nós, para nós e para os nossos filhos, queremos essa tal liberdade, não é? Que não é libertinagem, quer dizer, não é isso. Isso, É a liberdade no conceito, Exato. no seu conceito filosófico. Agora, se nós queremos isso, obviamente que temos que optar pelo sistema ocidental e não pelo sistema chinês. Eu não acho é? que sim. Agora, porque os Estados Unidos versus a China, repara, desde a Revolução Americana, desde a Carta, ao fim e ao cabo, constitucional dos pais fundadores, que tudo aquilo é muito mais interessante do que simplesmente viver numa ditadura, não é? Por isso é que, Tenho o a sítio menor mais dúvida difícil disso. para emigrar no planeta Terra é os Estados Unidos, não é? Ou seja, mais pessoas querem ir para lá por alguma razão há de ser, não é? Claro. Eu não vejo o pessoal Claro. a fugir de lá. Claro, Não é? claro. Por isso eu concordo contigo absolutamente, mas queria... Mas na nossa Europa também existem países assim, não é? Onde as pessoas são de facto livres para empreender. Não têm a dimensão dos Estados Sim. Unidos, mas poderiam ter, se a União Europeia evoluísse nesse sentido. Exato. Eu costumo dizer que para a União Europeia eu sugiro 2 passos atrás para dar um à frente. Ok. E o que é que isto quer dizer? O 2 passos atrás é que nós exageramos em muitas questões. Questões políticas, questões woke, questões sei lá do quê, de regulação. Nós tentamos regular tudo e mais alguma coisa. Os hábitos, os costumes, as empresas, isto, aquilo e aquilo outro, não é? E exageramos. Há alguns passos atrás que nós temos que dar. E o passo à frente que nós temos que dar é acreditar mesmo que nós estamos melhor juntos como Europa. Não é? E até uma Europa mais alargada. Eu acho Sim. que a Europa atual já é muito difícil de gerir. Temos Já, esse sim. desafio. Sim. Mas gostas deste sistema? Ou seja, onde... Eu acabei de dizer o que é que eu não gosto do sistema e o que é que eu Pois, gosto do mas, tipo, sistema. o sistema Mas há partes onde- boas e partes más, Isto não Miguel. é... Ou seja, eu não me sinto nada representado pela Comissão Europeia. Pois. Ainda bem que fazes essa pergunta da representação. Desde que vim para Portugal, que faço parte de alguns grupos de reflexão, e o que é engraçado é, começando por Portugal, antes de ir à União Europeia, se tu me permitires, Sim. porque a Comissão Europeia, que é a tua pergunta específica, é um órgão técnico, eles não representam ninguém. Exato. Eles estão lá para fazer acontecer coisas que os políticos estão sentados à volta da mesa do Conselho Europeu decidem. Portanto, o que nos falta a nós é representatividade ao nível do nosso próprio país e depois, obviamente, sentirmos representados por quem senta à mesa Isso. e decide essas coisas. Portanto, representação em Portugal, o nosso sistema, a nossa Constituição, é feita inicialmente com base numa revolução comunista. Sim, não é? sem dúvida. Pronto. E depois muito rapidamente alterada por pessoas que na altura deram a cara, os Mário Soares, os Sá Carneiros, os Freitas do Amaral, alguns líderes da altura deram a cara e fizeram uma Constituição, logo ali em 76,
E depois o que acontece é que há várias revisões constitucionais, não é? Que vieram alterando isso e tornando a nossa Constituição mais democrática e mais livre e mais aberta. Mas repara, se inicialmente, quando foi do fim do Estado Novo e transição para o atual Estado, o que tu tens é uma partidocracia. Se inicialmente era importante dar peso aos partidos, hoje, e não é hoje, é desde 97, 98, nessa revisão constitucional, já se previu que o voto tinha que ser misto entre o representativo e o uninominal. Portanto, o que acontece é que tu tens um sistema eleitoral hoje que é todo através dos partidos. Mas a abertura na Constituição para nós termos um sistema mais à moda alemã ou mais à moda inglesa, digamos assim, com os deputados por círculos uninominais, não é? É um sistema misto, já existe. Mas o que é que aconteceu na altura? Aliás, com alguns protagonistas que hoje ocupam lugares importantíssimos no nosso mundo, sem usar nomes, porque todas as pessoas podem verificar isso. Na altura, o líder do PS e o líder do PSD, há umas discussões que estão lá gravadas, acabaram por não aprovar a nova lei eleitoral. E, portanto, aquilo foi por uma unha negra. Reviram a Constituição, mas não conseguiram aprovar uma nova lei eleitoral. Por pequenez. Então nós temos, desde essa altura até agora, já lá vão 20 e tal anos, quase 30, esta partidocracia que se vai transformando, ao fim e ao cabo, em pessoas que nos representam que nós já não nos conseguimos Já ninguém rever tem nelas. interesse. Já ninguém tem interesse por aquilo. Porque ainda há meia dúzia de pessoas que a gente conhece, depois há uns que fazem uns belíssimos discursos, etc. E nós sentimos-nos mais ou menos representados. E depois tem aquela amálgama de 200 e tal pessoas que lá estão. Que ninguém sabe quem são. Que depois, ninguém sabe quem são e descobrem umas histórias inacreditáveis que destrói a reputação da Assembleia da República. Isso. Em Não todos é? os partidos. Em todos os partidos. Portanto, tu, quando levantas o problema da representação, é assim: há soluções. Começa aqui já o problema. Quer dizer, começa logo aqui e cada país terá os seus problemas. Exato. Mas nós temos que, se queremos de facto um mundo diferente, nós temos que alterar estas questões estruturais o mais rápido isso possível. Ficou na gaveta durante este tempo todo. Ninguém tem interesse em mudar. Sim, alguns cidadãos, como a SEDES, o Dr. Ribeiro Castro, etc., sempre têm, aliás, há uma associação pela democracia com qualidade que trabalhou esse assunto, quer dizer, tirando umas franjas muito pequeninas de pessoas que não se calam em relação a isso, esse assunto está engavetado. E eu pessoalmente, participei em reuniões com os partidos políticos na Assembleia da República sobre este tema, Miguel, que fogem daquilo como ao diabo da cruz. Ah, é? Opa, porquê? Porque, de facto, as pessoas... Por exemplo, o Círculo Uninominal aqui da Maia... Epá, todos vocês que estão aqui na Maia poderiam ir lá e falar com as pessoas e saber quem são as pessoas e escolher Como a nos pessoa. Estados Unidos, tu consegues falar com o Claro. congressista e mandas o e-mail ao congressista e ele responde. Claro. Não é? Ora, se isso não vier a acontecer em Portugal um dia, quem é que se vai se sentir representado? Pois. Eu acho que é um fim de regime. Eu acho que nós estamos no fim de regime. Se eles quiserem, é o fim do regime. Porque eles têm meios, mecanismos deles, os políticos, Ou seja, os líderes. eles já têm condições para mudar a lei. é isso que estás a Claro, dizer. claro, completamente condições, a não ser o egoísmo de cada um. Porque o que é que eu vejo, por exemplo, agora na última legislatura, não é? Houve uma mudança, não é? Há uma nova composição do Parlamento. Quer dizer, tanto à direita como à esquerda como ao centro, as pessoas, em vez de sentarem a fazer um plano de médio e longo prazo, como aliás estamos a ver na Alemanha, que tem esse sistema eleitoral, eles, as eleições, das eleições até à constituição do novo governo, passam-se meses, porque eles ficam ali a discutir a coligação, mas quando a coligação está feita e é nomeado o chanceler, aquele programa está absolutamente Já claro. não é um partido, já são Já é a indivíduos. coligação. Já é a coligação com um programa específico que é necessário ao país. Compreendes? Não há esta coisa de depois ficarmos os anos todos, Mas eles os dias todos. habituaram-se muito a controlar os taxos, porque isto era um sistema de bipartido, às vezes era eu, às vezes eras tu, e o pessoal habitua-se a isto. Mas já não ninguém quer funciona. perder isto. Já não e já funciona. acabou. Essa é a realidade. Acabou. Já não funciona. E por isso é que nós vamos assistir a governos e a eleições anuais ou bianuais
porque eu acho que já não existe equilíbrio. Eu concordo absolutamente com o que estás a dizer. Isso eu não sei, porque o povo pode sempre dar uma maioria. Sim, numa mas depois- eleição. Vai ser muito mais difícil. Exato, dá uma maioria só um partido, achas possível ainda? Eu não sei se isso Mas já acho não mais acho difícil difícil. ainda. Mais difícil. Mas Vai ser sempre uma coligação, os interesses tu diferentes. usas vão a ser- palavra representatividade. E se eu usar outra palavra, que é a palavra confiança, Ok. repara, poucos líderes mereceram essa confiança e alguns tiveram-na e quebraram-no completamente. Estou-me a referir Sócrates. ao primeiro-ministro que de facto, quer dizer, Foi destruiu uma vergonha, completamente. É, exatamente. Quer dizer, o que aconteceu e o que está a acontecer ainda pelos tribunais fora é uma vergonha. E portanto, o que é que acontece? Reconstruir essa confiança no eleitorado, tu achas que a tua pergunta é se eu acho possível? Muito difícil. Então, tu é que Mas esse acontecem é o coisas todos os caminho. dias, Mas repara. esse é o caminho. Sim, todos os dias é dinheiro nos gabinetes, é depois empresas, é... Mas, ó Miguel, qualquer um de nós pode dizer assim: eu gostaria de ter a vossa confiança, a vossa eleitorado, povo português, para estes 3 pontos. Ok. E eu vou lá Sim, sim, e o sim. que eu quero fazer é isto: voltar a esta questão do sistema eleitoral. Isso. Mudar o sistema eleitoral. Por Tu não exemplo, gostavas de ter um rei? Guru Mike Billings? Não gostavas? epá, eu não faço ideia qual é a definição disso. Mas se é Estou a vivermos em monarquia, Não. em monarquia ou não, podemos discutir essa questão. O que eu gostaria era que o povo português e nós portugueses pudéssemos ter um país onde os meus filhos gostassem também de trabalhar. Eles gostam muito de viver cá. Os teus de vir filhos cá já passar não trabalham aqui, férias. ou não? Não, os 2 mais velhos estão lá, estão fora, um em Inglaterra e outro na Suécia, e os 2 mais novos estão cá comigo. Ok. Portanto, estamos divididos. E eu também tive muitos anos fora e agora estou cá a ser empresário. Portanto, nós não temos um país que dê de facto condições às pessoas para quererem estar cá. É um bocado isso. E acho que falhou o sistema. Isso eu não tenho dúvidas. Acho que não foi só o sistema falhou. Acho que vocês falharam. Eu acho que vocês falharam. Vocês precisa de uma porque a definição também. Se vocês, porque todas as pessoas da tua geração, ou seja, vocês é que escolheram. Sabes o que eu quero dizer? Não vamos dizer que são os putos de 20 anos que falharam, não é? A minha geração já falhou, a tua também falhou, ou seja, porque nós não tivemos consciência para fazer escolhas certas, para sacrificar o presente pelo futuro. E agora os nossos filhos, 20 anos, não conseguem arranjar empregos, têm que arranjar condições melhores fora do país, não é? E continuamos a fazer os mesmos erros consequentemente, não sei. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Porque a culpa é de todos, não é? Não é só das elites. Quem é que escolheu as elites, não é? Percebes o que eu quero dizer? Pois, tu lanças nessa tua afirmação /pergunta, lanças uma série de questões. Primeiro, eu acho que não queria voltar ao ovo e à galinha, como falámos no início, de se são as elites ou são o povo. Eu acho que tem que ser ambos. Primeira questão. Segunda questão, há uma geração especificamente mais responsável que a outra? Também penso que não. Sim. Porque Quem na realidade, tem 20 anos não tem responsabilidade. talvez tenha. Porquê? Primeiro porque a maioridade é a partir dos 18. Não, mas Portanto, se repara. tem 20, seja, já aí, mas vota. é- Não, mas é que repara uma coisa. A opinião dos filhos pesa imenso nos pais. Se os filhos disserem aos pais A, B, C, D... Achas que os pais mudam? Eu acho que mudam. Eu acho que Pode estar mudam. aqui uma solução, Eu, pelo pode estar aqui menos... uma solução. Não, é que o meu ponto é uma coisa diferente. O meu ponto é que para fazermos uma mudança tão grande no nosso país, precisamos de um consenso maior e não de apontar culpas a uma geração específica. Ou seja, nós, como em tudo, nas empresas, em qualquer país, o que nós precisamos mesmo é de propostas que as pessoas confiem em que líderes vão de facto entregar essas boas propostas. Ou seja, é uma confiança maior, Sim. que abarca as gerações. Sim, mas o problema não é é que tu estás a- apontar dedos. Mas tu... Como, aliás, eu Mas- vejo aí muitos cartazes, vocês falharam, vocês como? Quer dizer, então... Dizem isso. Quem é que diz isso? Basta ver aí os cartazes. Eu, por acaso, acho que Os vocês extremos, falharam. Eu, os por acaso, extremos apontam os dedos ao centro. Não é? Exato, isso também é verdade. Não é? Mas repara uma coisa, nós podemos apontar dedos Mas se de eles gerações entre gerações, ou de extremos para o centro. Quer dizer, e eu pergunto-me a mim próprio, isso não vai resultar. Não. O que vai não resultar vai. é ter um projeto Mas a questão é... que maioritariamente mas as não pessoas achas que era adiram. importante nós admitirmos que
todos como sociedade, quando tens 30% de jovens que já tiraram bilhete e tens 70% a pensar em sair do país, não achas que temos que admitir que falhamos? Nisso falhamos. Falhamos? Claro que falhamos. Ok, então vamos admitir que falhamos. E não posso dizer que a culpa são dos putos de menos de 18 anos, que eles não conseguem votar. Desses não é definitivamente a culpa. Mas deixa-me tentar-te levar para outro mundo que eu te quero Ok. levar. Diz lá, então. Que é o seguinte. E isto é um aprendizado também meu. Ok. Porque é assim, principalmente nas culturas anglo-saxónicas, é altamente aceitável que se faça aquilo que tu estás a fazer agora, que é ir direto no ponto. O que falhou foi isto, o que falhou foram estas pessoas, sai fora, vou confiar nestas, vamos fazer Não, eu melhor. não digo isso. Deixa-me Eu não só digo acabar. A questão aqui é uma questão muito cultural. Nós vivemos na Europa, num mundo diferente culturalmente, em que o nós começarmos pela parte negativa da questão, que é onde falhamos, não dá resultado. Ok. Então o que é que eu estou a tentar dizer? O que eu estou a tentar dizer é, se nós continuarmos com uma política de apontar os erros, não é? Sim, O que é que vai concordo. acontecer? Nós vamos ter alguns apoiantes. Eu não estou a desconsiderar os apoiantes, estes apoiantes. Eu acho é que vamos conseguir só alguns. Aliás, isso está a acontecer com o Chega e com qualquer outro partido que está nas franjas do sistema. Que é, começa sempre pelos mais desapontados, insatisfeitos. Isso. Consegue esses. Mas o difícil, sabes, Miguel, é tu conseguires as maiorias. E aí é que é o meu alerta. O meu alerta é que se nós não conseguirmos, pela positiva, explicar e ganhar a confiança das pessoas naquilo que queremos fazer e não nos erros que queremos apontar, apesar de eu perceber que isso faz parte do processo de análise, Sim. tu tens que saber analisar o que é que está errado, Acho- para conseguir fazer uma boa proposta. Mas a questão fundamental é como é que nós, em democracia, conseguimos o apoio das pessoas para fazer as coisas certas. Acho que tens razão. Muito difícil. Acho que tens razão. Mas é o caminho. Ou seja, eu o que vejo das propostas e políticas é ninguém tem ideias. É realmente isso que eu sinto. Não há uma ideia, uma estratégia, nem há uma visão para o país. E é tudo pela negativa. Quem está no governo tenta continuar no governo e quem está fora está a dizer tudo o que tu fizeste mal nos últimos 6 meses, 1 ano, e a culpa de tudo que aconteceu é tua. Acho que tens toda a razão. Acho que faz bem de sentido o que estás a dizer. Agora, Bom, já tenho um voto, então. já tens um voto. Agora, explicar às pessoas e ter uma visão de país e... Estou um bocado pessimista, mas a vida continua e tudo pode mudar. Agora, isso seria um tema que me interessou muito, que foi a mudança do sistema eleitoral. Porque assim, eu acredito muito, eu sei que este sistema não funciona, eu acho que nós estamos condenados ao falhanço, não há hipótese. Não vejo solução possível. E pronto, eu penso sempre, isto um dia vai ter necessariamente de mudar, porque os sistemas vão à falência e aparece um sistema novo. E uma solução intermédia, um terceiro caminho, podia ser uma tentativa de mudança do sistema eleitoral. Como tu dizes, que agitava as águas e voltava a baralhar as cartas, e pode ser que daí nascesse uma coisa nova. É super interessante esse pensamento. Vou pensar nesse assunto porque é uma coisa que nunca tinha pensado. Gostei dessa Eu acho ideia. absolutamente fundamental, Gostei. porque senão o que é que tu vais ter? Vais ter a maior parte da população alienada do sistema. Isso, Tu isso. entras num táxi, eu adoro perguntar a todas as pessoas Isso. a velha forma de falar com o taxista ou falar com outra pessoa Isso. qualquer, mas a maior parte das pessoas estão alienadas do sistema. Não, completamente. Portanto, Que lá os sabe. níveis de abstenção dizem isso. É. Mesmo em termos de quem vai votar, existe isso também. É o mal menor, é o que a minha família sempre votou, Isso, é é o o É. clubismo. Portanto, tu tens um problema de alienação forte, não é? E isso, Exato. e Porque isso se calhar é isso que estás a dizer. A falta de sentir-te representado, a falta de comunicação. exatamente. Não é? Porque se eu tivesse aqui alguém que eu pudesse votar numa pessoa e depois lhe mandasse um e-mail, ele me respondesse, não é? E ele tivesse prometido X coisas, ou 3 coisas, e depois não cumprisse nenhuma, eu sabia logo na próxima vez em quem que eu ia votar, não é? Claro, claro. E podíamos ter pessoas
não políticos profissionais, mas podíamos ser pessoas completamente diferentes, de áreas diferentes, a entrar. Claro. na E que as política para pessoas resolver conhecessem problemas. melhor, sabes? Exato, que as pessoas conhecessem Miguel, melhor. porque estes escândalos que têm aparecido é uma vergonha. Tu não se conhece as pessoas. Sim, Então as sim, pessoas- não se conhece. Não rouba malas. Prontos, mas esse é um exemplo. E os outros todos, percebes? Pode ser. Porque É um repara, exemplo de brincadeira, mas preciso aos outros todos, conhecer as pessoas Exatamente. profundamente. Meritocracia, Meritocracia e aquela cena e a ligação ao pessoas que têm eleitor, não é? estatuto. Pessoas que têm estatuto Exatamente. na tua comunidade. Certo? Exatamente. Tens uma pessoa na tua comunidade com Exatamente. estatuto e tu dizes, eu acredito nesta pessoa. Exatamente. Certo? Exatamente. Eu gosto disso. Nós agora estamos a formar um novo partido chamado PQP, não sei se ouviste falar. Já ouvi falar. quem não ouviu falar? Pode ser uma proposta interessante. Deve ser uma proposta. Objetivo, mudar o método eleitoral. Deve ser uma proposta. Acho que sim. Acho que Deve pode ser uma proposta. a primeira proposta. Basta único olhar, objetivo. Basta olhar para as sociedades mais evoluídas, percebes? Exato. Nós temos que resolver Pode esse ser um problema. terceiro caminho. E há um Interessante. risco grande, voltando à nossa conversa mais lata Isso. global, que é, repara uma coisa, há um risco grande, sabes qual é? Diz. É que a alternativa é que as pessoas começam a pensar que as ditaduras é que são a alternativa. E esse é que é um grande problema. Grande problema. É dizer, então, não, espera aí, agora vamos confiar no senhor A ou no senhor B. No outro dia tive uma conversa super interessante com um senhor que defende isso. E eu perguntava-lhe, mas diga-me lá uma coisa, quais são os mecanismos de controle? Se o ditador depois, por alguma razão, está lá, aparece lá, como é que você depois tem um mecanismo de controle e pode alterá-lo? Claro. O ditador? Não pode. E ele dizia assim, eu vou lá com os meus amigos e mato. Espera aí, mas então estamos a voltar às cavernas, é isso? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, nós começamos a pensar num sistema em que o assassínio político é possível. Portanto, mas isso é um grave risco. Só estou a falar sobre isto porque há franjas grandes da sociedade que se podem acantonar nesse tipo de pensamentos. E o pessoal se nós não resolvermos o assunto e antes. o pessoal, os políticos têm que ter atenção a uma coisa. É bom que as pessoas se sintam representadas e é bom que as pessoas se sintam, pelo menos, com uma saída para as suas vidas, porque senão a tensão na sociedade começa a aumentar muito. E acho que mesmo estes partidos extremos, que começam cada vez a ter mais votos, refletem um descontentamento geral, não é? E uma frustração, não é? Eu concordo contigo, que é um sistema que vai aquecendo, vai acumulando energia e cabe aos políticos ter a noção de que se não está a funcionar e está-nos a levar para um caminho que pode até transformar um caminho complicado, porque vem aí, no meu entender, problemas económicos que vão até reduzir mais a qualidade de vida da população e a população vai se queixar, porque tem tudo a ver com a economia. Se calhar é interessante começar a dar passos de arranjar válvulas de escape destas próprias tensões e uma delas pode ser realmente esse novo sistema eleitoral que estás a falar. Exato. Mas repara uma coisa, quando me convidaste para vir cá, tinha a ver com as empresas e com a minha evolução profissional e repara, nós estamos num momento agora, como tu estás a dizer, crucial, não é? As pessoas vão ter que escolher. Nós não podemos nos abstrair também do momento em que estamos. Claro. E repara, o que eu sinto e o que eu ouço aí nas campanhas eleitorais é absolutamente inaceitável. As pessoas a tentarem fazer propostas eleitoralistas, quem dá mais. Mais ordenado mínimo, já vai 1.300 euros. As pessoas a tentarem, ao fim e ao cabo, acusarem-se mutuamente disto e daquilo e daquele outro. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inaceitável o que se passa. Não é? Agora, vai surgir em 2 semanas uma coisa diferente? Penso que não. Claro que não. E as pessoas vão ter que tomar uma decisão. E eu acho que as pessoas têm que primeiro fazer uma grande opção de vida, que é de facto o que é que elas querem. E o que se passa em Portugal sobre a dependência do Estado é uma coisa que é horrível. Portanto, passando do sistema eleitoral para o sistema económico, repara uma coisa, tu tens Está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. E repara, tu tens as pessoas que são dependentes do Estado diretamente, não é? Que o que é que elas estão ali a fazer? A tentar negociar menos uma hora de trabalho, mais uma diuturniidade, ou isto ou aquilo. Depois tens todas as instituições particulares de segurança social, que é o setor terciário social, que é uma coisa que é uma extensão do Estado, vive dos subsídios do Estado. Claro. Depois, o que é que sobra na realidade
que é independente. Nós temos de facto um setor empresarial, mas mesmo esse setor empresarial, o que é que nós ouvimos sempre dizer? Pacotes do governo. Ajudas. Quer dizer, não pode ser. E muito desse setor depende já do Estado. Exatamente. E dessas ajudas. Nós não podemos Mesmo continuar ajudas, mesmo assim. da atividade comercial do Estado. Nós não podemos continuar assim. Eu acho que nós já tivemos um grande susto em 2011 com a tal famosa história da Troika, que foi um grande susto para Portugal, e acho que há uma série de mazelas, mas o que eu acho é que nós não podemos insistir no sistema de sermos Estado-dependentes para conseguir curar o país. Não é? Ou seja, e essa opção, as pessoas já tivemos tantas experiências que as pessoas não se deviam deixar enganar. As pessoas deviam de facto votar mais hoje por aquilo que é um sistema que pode de facto trazer desenvolvimento económico e social ao país do que propriamente por essas promessas eleitorais. Pelo menos esse desejo eu deixava em cima da mesa para os nossos ouvintes. És otimista. Eu diria que o socialismo é o único sistema onde toda a gente pensa que pode viver de toda a gente. não sei. O socialismo é basicamente o sistema económico do comunismo, que é o sistema político, não é? Exato. Portanto, eu acho que nós andarmos a brincar com as palavras às vezes As palavras agora já nem significam quase nada. Pois não, mas é uma pena, porque na realidade eles são socialistas. E tu vês que algumas das pessoas que estão no partido e que têm bom senso já se estão a afastar até, Exatamente. como tu estás a ver. Portanto, ainda há pessoas de bom senso a afastarem-se. Mas repara, aquilo, ou seja, socialismo, só pode levar ao comunismo. É inevitável. Porque se todos forem dependentes do Estado, depois é quem manda no Estado e que os controla. Logicamente. Portanto, as pessoas têm que perceber claramente que há uma opção importante neste momento a tomar. Pois não é? Enfim, vamos E o ver. tempo voa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sobre o otimismo, gostava de dar só uma palavra. Eu sou otimista. Tu és otimista? Sou. Mas isso tem a ver com a primeira parte da nossa conversa sobre a religião. Que Ok, é assim, diz lá. é o último a morrer, é a esperança. Isso é Ou verdade. seja, ninguém pode perder a esperança. Porque isso só leva ao quê? Coisas horríveis, mais nada. Exato. Também uma Nunca lágrima ao olho percam quando- a esperança. Nunca. A esperança deve e tem que ser. Sabes que a sabedoria do nosso povo, normalmente, é bom nós voltarmos a esses livros de provérbios, Isso, ao isso. livro da sabedoria, da Bíblia, a esses pequenos textos que resumem tudo, sabes? E de facto, o ser-se otimista, pessimista, incrédulo, porque é que não adotamos esta questão fundamental da nossa espiritualidade, que é, vamos ter esperança, vamos ser positivos, vamos pela positiva afirmar aquilo que nós gostaríamos de ter e depois ganhar a confiança das pessoas. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Gustavo, tu depois andaste por muitos países. Brasil, Argentina, Paraguai, passaste 15 anos fora. 15 anos Com as fora. crianças também. Sim, Holanda e Inglaterra. Sempre com as crianças. Holanda e Inglaterra, muita Sim, experiência. sempre com as E as crianças. crianças como é que lidavam com esta cena de... Olha, lindamente, foram criadas para o mundo, Ok. não é? Portanto, é uma coisa que eu costumo Eu digo dizer. isso que os meus filhos também são imigrantes. Os nossos filhos fazem parte do mundo. não é? Isso. E quanto melhor nós os prepararmos para o mundo, melhor. Portanto, eu acho que nunca é fácil para as crianças e para o casal mudarem de país de 3 em 3 anos ou andarem com a casa às costas. Isso é a desvantagem, obviamente, mas se tiverem uma escola, como foi o caso dos meus filhos, sempre inglesa ou americana, Exato. em que conseguem de facto andar num sistema até ao fim, portanto eles mudam de país, mas não mudam de sistema de ensino. Exato, ou seja, Percebes? estavam na escola internacional, Exatamente. provavelmente inglesa ou americana, não sei. Exatamente. E iam mudando. E foi sempre assim, nesses exato. países todos. As vantagens dessas escolas é E isso. se tu tiveres a família, nesse aspecto da educação e da estabilidade da família resolvida, Exato, não é? exato. Mudar de país é um desafio, vais conhecer mais uma parte do mundo. Exato. E acho que dos meus filhos eu tenho esse feedback também, não vejo ninguém arrependido E a de tua termos mulher dado teve essa que volta dar ao mundo. muito suporte aqui, não é? Sempre. Ela é que... foi o pai e a mãe, Exato. na maior parte dos dias, que Exatamente. eu estava sempre metido num avião a visitar mais uma fábrica, a visitar mais uma empresa, Exato. a visitar mais um cliente. Foi realmente uma atividade profissional. Tu és o que se chama de expatriado, não é? Sim, Ou seja, fui expatriado. Foste expatriado durante 15 Agora anos. sou expatriado em Portugal, Pois, ou seja... Depois voltaste para Portugal passado 15 anos, que ainda é muito verdade. tempo fora, muita experiência.
E pronto, estiveste sempre ligado a Portugal, nunca deixaste de estar ligado a Portugal? É verdade, sempre Não é? tive relação, sempre vim cá passar as férias, Ok. fizemos isso, é uma coisa que eu aconselho a todos os expatriados, é terem um local em que os filhos e a família chamam casa, home, ou seja, o espírito Ok, de casa, ter um poiso, é muito importante. Ou seja, mesmo no país onde tu tens origem? Não necessariamente, Não? quer dizer, há pessoas, quer dizer, se eu viesse de outro país subdesenvolvido e tivesse encontrado um Se país calhar melhor, preferia de outro país. teria optado por. Mas o meu ponto é, quando o casal, quando os pais percebem isso, devem criar estabilidade para as pessoas terem raízes. Não é? Ok. As raízes também são muito importantes. Ok. E obviamente que nós somos sortudos em termos as nossas raízes em Portugal, São muito boas. que são excelentes. Nós temos uma história única que a maior parte das pessoas quer esquecer e não é bom Não. para nós esquecermos a nossa história. Nossa história é extraordinária. Nós temos tudo aquilo que as Comida, pessoas sabem, cultura. bom clima, um país lindíssimo, Pessoas simpáticas. pessoas acolhedoras, excelente comida. Portanto, criámos raízes aqui e cá estamos de volta. Exato. Tu depois, a partir de 2010, já deixas a carreira corporativa, certo? Exatamente. Resolvi, E tornas-te empresário. resolvi dar o salto. Deste o salto. E então estiveste sempre vocacionado para reestruturação e crescimento de negócios e tens investimentos em distribuição de lubrificantes, agricultura e imobiliário. Não é? Exatamente. Além disso, desde 2023 és um Local Operating Partner da Apollo, que é um pequeno grupo de investimento que acho que só tem quase 1 trilhão, não é? E tu estiveste envolvido em alguns negócios grandes, não é? Exatamente. A minha vinda para Portugal tem a ver com várias questões. Primeiro, estávamos há muitos anos fora, os meus filhos já estavam quase todos educados, etc, etc. E eu achei que era o momento, até porque existia a oportunidade da crise da Troika. A crise da Troika foi uma oportunidade também, não é? Ok. Portanto, a crise... Crises também são oportunidades. Claro, e essa é a mensagem. E no meu caso concreto foi, e para quem queria um dia voltar para Portugal, aquele era o momento. E eu vim para cá e comecei a desenvolver os meus próprios negócios. Graças a Deus, comprei na baixa, portanto comprei tudo ali por volta de 2010, 2011, 2012. Altura certa. Fui comprando as várias coisas que comprei e fiz a mesma proposta, portanto isto foi paralelo. Investir nas minhas próprias coisas que hoje tenho e propor a fundos internacionais o investimento em Portugal. E foi isso que fiz. E acho que essa relação inicial, Exato. eu propus isso a vários fundos que conhecia em Londres. Essa relação inicial com a Apollo foi ótima e fizemos a reestruturação do setor segurador. Exato. E foi, Comprámos a Tranquilidade, foi a espetacular. Açoriana, juntamos. Foi extraordinário. As empresas que compramos vêm de duas resoluções, não é? Da resolução do Banco Espírito Santo e da resolução do Banif. E essas seguradoras que faziam parte desses dois grupos, o Grupo Espírito Santo e o grupo do Comendador Roque, ficaram basicamente sem dono. Isso. Portanto, foi uma relação que na altura tanto o regulador dos seguros como também o investidor, neste caso a Apollo, conseguiram chegar a um acordo. Fui eu que estive nesses acordos. Ok. Conseguimos comprar essas empresas, juntá-las e passado uns anos, depois de recrutar uma equipa, houve toda uma equipa de gestão que foi recrutada, etc. Tu foste presidente do Conselho de Administração durante Durante tempo? 5 anos, Cinco portanto, anos. desde a compra até à venda. Ok. E depois um grande grupo europeu, que é o Grupo Generali, quis comprar essa empresa. Nós formámos a segunda maior empresa, a seguir à Fidelidade. Ok. Conseguimos formar essa empresa, uma extraordinária empresa. Na altura chamámos-lhe Seguradoras Unidas e não perdemos essas marcas todas. E neste momento já foi transformada em Generali Portugal e aí está. Muito bem. Um líder, milhares de empregos que foram salvos. Exatamente. E duas empresas que tinham uma excelente base de trabalho conseguiram continuar, porque o problema era ao nível acionista. Exatamente. Mas, por exemplo, tu para conseguires lidar com estes parceiros e neste nível, isto só consegues porque já tens uma carreira muito extensa, com muito estatuto, com muita relação, não é? Ou seja, não chega um puto de 20 anos aqui e se envolve no negócio das seguradoras com a Apollo, ou seja, não é assim que funciona, não é?
Olha, na maior parte das vezes não é assim que funciona, mas nunca te esqueças do Mozart, que fez uma sinfonia com 7 Sim, anos. mas isso é uma coisa E- individual, não é? Não é uma cena. Não, mas o que eu estou a dizer é, estatuto. eu não tenho nada contra os miúdos de 20 anos ou de 30 ou Mas, de eu sei, 40. mas O como é que que eu eles que- devem começar? Não, olha, nós fizemos, como é que eu comecei? Isso. Portanto, eu fiz vários grupos de trabalho, Isso. cada um do seu setor. Portanto, recrutei uma pessoa a quem até hoje estou muito agradecido no setor agrícola e ele conseguiu-me introduzir ao setor agrícola, comprámos as empresas agrícolas, montei uma equipa também do setor segurador a quem estou muito também agradecido a essa equipa. Essa equipa fez uma proposta, nós fomos a Londres e apresentámos. E começámos a ganhar a confiança desses investidores. Não é? Portanto, obviamente que as equipas são sempre constituídas de várias gerações, Miguel. Claro que eu era os cabelos brancos nessa equipa. Isso. Mas fui chamar a equipa também com as especificidades do setor, porque eu não sei de todos os setores. Não é? Lógico. E fomos ganhando a confiança daquele investidor. Eles vieram para Portugal e a equipa depois era mista, quer dizer, Claro. o fundo tinha a sua equipa, nós tínhamos a nossa equipa e íamos fazendo o advising, por assim dizer. Isso. Claro que isso tem muito a ver também com relações, não é? Que é tu conseguires ao nível local daquele setor construires as relações de confiança que as pessoas de facto queiram acolher os teus argumentos, não é? E de facto isso é mais fácil para quem já passou por muitas situações, não é? Experiência. Como é óbvio. Mas olha que o papel dos jovens, principalmente nas áreas mais técnicas, também é muito importante. Portanto, a base aqui é constituir a equipa correta para cada setor, para cada proposta específica. E não foi só no setor segurador que nós fizemos negócio. Nós fizemos o maior negócio imobiliário foi feito pela Apollo em Portugal, em 2018, comprou um conjunto de prédios muito grande da Fidelidade. Fizemos grandes negócios nos clubes de futebol. Vocês emprestam dinheiro aos clubes de futebol, não é? Exatamente. Fizemos esse negócio com base nos direitos televisivos, porque na realidade um fundo desses, como é o Grupo Apollo hoje em dia, não é aquele fundo que se pensava ou que mais conhecido antigamente, que é aquilo que é o private equity, portanto o investimento direto na compra das empresas. Isso. Hoje em dia esses grupos já são constituídos por várias partes do grupo, digamos assim, e a maior parte é o crédito. São bancos, não bancos, não é? Portanto, o setor bancário, Tipo, fazem tipo mezanines, fazem tipo todo o tipo de operações. todo o tipo menos o pessoal. Mas O pessoal, não é? Portanto, a corporativo faz todo Faz o tipo de crédito. Portanto, é um private credit e não um crédito bancário, Ok. mas é crédito. É grande parte do negócio hoje em dia é crédito e obviamente que continua a ter o private equity, continua a ter a gestão de outros fundos, mas hoje em dia praticamente em todos os setores, como tu disseste muito bem, não chega a 1 trilhão, chega 1.000 ainda. bilhões, mas é quase os fundos sob gestão da Apollo. Muito bem. Foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer Foi um estar prazer aqui contigo. aprender contigo. É sempre super interessante. Os tais cabelos brancos, não é? Que alimentam pessoas menos jovens como eu, pessoas mais jovens como a minha audiência, não é? E espero que as pessoas tenham gostado realmente de conhecer e realmente aprender com a tua experiência, não é? Eu acho que ainda tens muito para ensinar. Vamos a Deixaste isso. aqui informação super útil para o pessoal. Muito obrigado, Gustavo. muito Foi um obrigado, prazer muito Miguel. grande. Até sempre. Até sempre. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Michael.